Olá, sejam todos muito bem-vindos à 19ª Semana dos Museus. Me chamo Andressa Lobo, sou guia de turismo e relações públicas e hoje estou aqui representando o NOP Santa Cruz, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, do bairro de Santa Cruz. Com suas tarefas iniciadas em 83, o NOP foi reconhecido em 1992 como o primeiro ecomuseu comunitário do Brasil. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho por que ele levou esse título. Convido vocês a visitar o bairro de Santa Cruz comigo. Vou começar com um videozinho que eu preparei para a gente, que faz justamente o questionamento sobre a história e o nosso papel na história. Sejam bem-vindos a bordo de uma viagem ao tempo. Convido para que embarque conosco e juntos vamos descobrir os legados e patrimônios de Santa Cruz. Em primeiro lugar, gostaria de provocar um questionamento. Quem aqui sabe quem é Santa Cruz? Ao longo de mais de 30 anos, ouvi muitas definições e convido vocês a conhecê-las agora. Quem é Santa Cruz? Quem é Santa Cruz? Terra de Piracema, Curral dos Frades, Fazenda Real, Fazenda Imperial, palco da primeira festa da independência do Brasil, reduto dos militares brasileiros da Segunda Guerra Mundial, lugar onde guarda os trens, final da Avenida Brasil, começo da Rio Santos, quarto bairro mais populoso do Brasil, terceiro bairro mais populoso do Rio, mais de 10% do território da cidade do Rio, 30% da população carioca. Quem é? A verdade é que quando não se conhece suas origens, não se valoriza quem é. E assim, até o próprio futuro passa a ser incerto. O que seria de Santa Cruz sem a cruz? O cruzeiro, que é marco importante da fundação do bairro, remonta à data de 1567. O que mudou ao longo do tempo? Vamos percorrer juntos os caminhos que nos levam ao nosso lugar na história do Brasil. E em constante movimento, nos fazemos atores e autores dessa história. Embarque conosco nessa viagem de reconhecimento e descoberta de Santa Cruz. Há alguns lugares que se preocupam em manter nosso patrimônio histórico, e neles podemos encontrar pinturas que expõem a construção do bairro, maquetes que apresentam hábitos desde outrem. Você também pode ajudar a registrar e a contar essa história. Descubra Santa Cruz RJ. Espero que tenham gostado. Agradeço aqui a participação da Tainá Dutra. Ela fez esse zine sobre o bairro de Santa Cruz, que a gente está tentando resgatar para no futuro lançar novamente. E agora eu convido vocês à apresentação. O bairro começa ao redor de um cruzeiro. Na época da expansão europeia, era muito comum, a cada terra conquistada, a cada lugar chegado, fincar um cruzeiro, e assim, quem chegasse depois saberia que aquela terra já tem dono, que Deus já doou essa terra para alguém. Atualmente, o bairro de Santa Cruz está à procura. Uma Cruz para Santa Cruz é o nome do projeto que visa colocar um novo cruzeiro no bairro. Esse objeto, que foi símbolo e origem do nome do bairro, esse fixo teve que ser retirado, mas estamos num projeto para angariar fundos e colocá-lo novamente. Afinal, é um símbolo que vem sendo retratado há muito tempo. Reza a lenda que os viajantes, quando chegavam ao bairro de Santa Cruz e avistavam o cruzeiro, respiravam aliviados, porque sabiam que estavam na capital. E então aclamavam a Santa Cruz. Chegamos ao Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, em 1823, Maria Graham, que era preceptora da família imperial, registrou em seu livro Diário de uma Viagem ao Brasil. Temos aqui o crucifixo e aqui a sede da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Essa imagem é de Jacó Henrique Niemeyer. Ele foi o administrador da Fazenda de Santa Cruz. E, mais uma vez, o cruzeiro se encontra aqui.
Jean-Baptiste Debré, durante a missão artística francesa, também esteve em Santa Cruz. E lançando seu livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, colocou aqui o crucifixo, bem na frente da sede da fazenda. Vou pedir para vocês para observarem também esse ângulo de onde ele está. Ele conseguia ver toda essa fazenda do alto. Provavelmente esse ângulo é o mesmo que o nosso imperador gostava de ficar admirando a fazenda. Atualmente se chama Morro do Cruzeiro, está sob os cuidados da SEDAI, e de lá o nosso imperador conseguia ver toda a fazenda e aqueles que chegavam até suas terras. Esse daqui é o prédio que foi a Fazenda Real, a Fazenda Jesuítica, a sede da Fazenda Jesuítica, sede da Fazenda Real e Imperial. Provavelmente a foto remonta final do Império, começo da República. Por que eu estou falando isso? O prédio foi crescendo com o passar do tempo. No período jesuítico, nós tínhamos apenas um pavimento. Com a chegada do rei Dom João VI, foi criado um novo pavimento para receber os seus convidados. E com a chegada do Império, eles criaram mais um andar. Atualmente, depois da chegada da República, foi construído esse terceiro andar. E ali está o Batalhão Escola de Engenharia Vila Grã Cabrita. Reparem aqui do lado, existe um marco, Fazenda Imperial de Dom Pedro I, PI aqui. É o Marco 7. O Marco 7 servia para delimitar as terras da fazenda. E aí, mais à frente, vou falar um pouquinho com vocês. Existe um outro marco aqui em Santa Cruz, chamado Marco 11. E, na verdade, existia uma lei que dizia que o nosso poder supremo não poderia se afastar mais do que 12 léguas do centro político do país. Então, Santa Cruz se localizava a 11 léguas. Aqui era o mais distante e seguro que eles poderiam estar. Por isso, foi escolhido como casa de veraneio. Então, nós estamos aqui, onde é o batalhão. Aqui está o crucifixo. E agora eu convido vocês a caminhar um pouquinho até aqui a esquina. Bem pertinho do palácio. E aí eu vou explicar para vocês o porquê dessa foto. Essa casa aqui tinha um detalhe. Ela não poderia, nenhuma casa no bairro poderia ser mais alta do que ela, e ela também não poderia ser tão alta para não atrapalhar a vista da sede da fazenda. Vocês sabem de quem era essa casa? Era a casa do Conde dos Arcos. Marcos de Noronha e Brito foi o último vice-rei do Brasil. Ele começou seu reinado em 1806 e perdeu o posto em 1808, quando aqui chegou Dom João VI. Ele continuou a governar o país junto a Dom João VI, mas não havia mais sentido ter um vice-rei no Brasil, já que o próprio rei estava aqui. Esse é o Marco de Noronha e Brito, sétimo vice-rei do Brasil. Curiosidade, o título de Conde dos Arcos foi criado pelo rei Dom Filipe II de Portugal e o terceiro da Espanha, a 8 de fevereiro de 1620, a favor de Dom Luís de Lima e Brito Nogueira. Posteriormente, a casa veio ser chamada de Casa de Sal, porque aqui ficava estocado o sal de toda a Fazenda Santa Cruz. É importante ressaltar que a fazenda extravasava os atuais limites do bairro de Santa Cruz, chegando até Vassouras e o pé da Serra do Piloto. E aí eu começo meu primeiro questionamento. O imóvel foi adquirido há pouco tempo e o novo dono já começou um processo de reforma da estrutura. Como vocês podem ver, essa linda fachada rústica já começa a ser encoberta. E aos poucos, a nossa história está sendo apagada. Andando mais um pouquinho, nós vamos a mais um imóvel da época do período do Império. Essa é Augusta Candiani. Ela era prima-dona da Companhia Italiana de Ópera. Veio ao Brasil para estrear a ópera Norma, de Bellini. Chegou com seu esposo e aqui se encantou pelo nosso país. Nunca mais quis voltar. Conhecendo a cultura do Brasil, ficou famosa por misturar o popular com o erudito. Se encantou pelas modinhas e levava, então, o estilo das modinhas para a corte e a sua voz de canto lírico
para as modinhas. Percorreu diversos lugares do Brasil. E a sua rotina já não era mais tão compatível com a do seu primeiro esposo. Veio a se desquitar, e na época foi um escândalo, porque mulheres não poderiam se divorciar. Ela perdeu tudo o que tinha. E ao final de sua vida, voltou à capital, no Rio de Janeiro, onde recebeu essa casa de presente dos seus compadres, porque afinal os padrinhos da sua primeira filha era nada mais nada menos do que o nosso imperador e a sua esposa. Próxima parada é a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. O bairro de Santa Cruz foi construído ao redor da igreja de Santa Bárbara. E apenas em 1760, com o pedido de Dom João, foi trocado a padroeira para Nossa Senhora da Conceição. A primeira igrejinha remonta de 1896 até 1971, quando foi construído o atual edifício. As obras da atual igreja começaram em 9 de dezembro de 1950 pelo padre Guilherme de Caminada. Na época, ele era um visionário e implementou na igreja a criação de um cine-teatro, o Cine Fátima. Quando começou o seu funcionamento, o bairro de Santa Cruz possuía 3 cinemas, incluindo o Cine Fátima, que funcionava aqui embaixo da igreja. Durante pouco tempo, os dois edifícios estiveram juntos. Depois, a igreja antiga veio a ser demolida e a atual se tornou a maior igreja do Rio de Janeiro, o maior templo católico do Rio de Janeiro, até a construção da Catedral Metropolitana, que é mais recente que ela e possui um pé direito e uma estrutura maior do que a de Santa Cruz. Em 8 de dezembro de 1974, 24 anos depois do lançamento da Pedra Fundamental, foi concluída a construção da nova Igreja Matriz. Durante a Jornada Mundial da Juventude, ela se tornou muito conhecida e visitada por peregrinos do mundo inteiro. Agora nós vamos a um outro monumento que remonta a outro tempo. Fonte Wallace. Famosa por ser encontrada em vários lugares da cidade de Paris, na França, essa fonte foi doada pelo Sir Richard Wallace durante a Guerra Franco-Prussiana aos moradores de Paris, para que eles não morressem de sede. Após a guerra, ele teve a ideia de distribuir exemplares dessa fonte por todo o mundo. O Brasil recebeu 3 unidades delas. Todas foram alocadas aqui na capital, Rio de Janeiro. Uma se encontra no Jardim Botânico, a outra na Floresta da Tijuca e a terceira no centro do bairro de Santa Cruz. Bem do ladinho dela está a casa do senador Júlio Cesário de Mello. Júlio Cesário de Mello foi um médico sanitarista no começo da República. Ele, na verdade, chegou ainda para trabalhar aqui no período que o Matadouro estava funcionando. Depois veio a se envolver com a política, chegando ao Senado e trazendo muitas melhorias para a região da Zona Oeste. Outro palacete histórico que temos é o Horácio Lemos. Localizado na Praça Marquês de Herval, ele já foi um orfanato. Atualmente, a casa se encontra à venda e, como vocês podem observar, passa por questões que muitos dos patrimônios antigos de Santa Cruz também encontram. A manutenção de edifícios históricos não é barata. E aqui não existe incentivo para que isso aconteça. Vou pedir para vocês repararem em alguns detalhes. Essas pinhas, bem na entrada, são pinhas portuguesas. Existe um material histórico que diz que na própria Ponte dos Jesuítas, as pinhas originais eram portuguesas. O antigo orfanato que funcionava aqui, na época, era muito famoso. E aí você ouve histórias da população. Inclusive, eu ouvia da minha avó que eles costuravam roupas para doar as criancinhas dali. Vamos a um dos mais famosos prédios de Santa Cruz, a terceira sede do Matadouro Industrial do Rio de Janeiro,
também conhecido como Palacete Princesa Isabel. Primeira observação, Palacete Princesa Isabel nunca foi a residência da Princesa Isabel. Apesar do nome, Princesa Isabel só esteve aqui durante a inauguração e nunca residiu. O matadouro industrial do período imperial no Brasil era um matadouro público que originalmente estava no bairro, na Praia de Santa Luzia, bem lá no centro do Rio de Janeiro. O problema é que o cheiro e os dejetos do matadouro, que o matadouro expelem, são muito ruins. E houve uma comoção pública pedindo a retirada dele para outro local. Então, ele foi colocado na Praça da Bandeira. Lá foi a segunda sede. A Praça da Bandeira era caminho da corte até a residência da família imperial. Mais uma vez, o cheiro e os dejetos começam a incomodar a cúpula da sociedade. E aí, pensando no mais longe que poderiam levar, trouxeram para Santa Cruz o matadouro industrial. As terras foram cedidas pelo imperador e aqui foram construídas estruturas que mostram o quanto Santa Cruz já esteve à frente da modernização do país e benefícios que nos são úteis até hoje. Lá se encontra a sede do NOP Santa Cruz e quem for visitar pode conhecer a nossa exposição de maquetes, que remonta à história do bairro desde a época dos povos originários, quando os indígenas chamavam aqui de terra de Piracema, passando pela rotina da família imperial e real e os legados arquitetônicos do bairro. Ao lado do palacete se encontra a Vila dos Operários, aqui carinhosamente chamada de Correr de Casas. A Vila dos Operários foi construída na Avenida Matadouro e ela possuía 38 casas destinadas aos operários do Matadouro de Santa Cruz. A cúpula do Matadouro teve que vir do centro da cidade para cá e nessa vinda o imperador se sentiu na obrigação de dar meios para que trouxessem suas famílias em boas condições. Originalmente eram 38 casas, a vila tinha o formato de U, mas as casas eram tão grandes, que foram divididas ao meio e redistribuídas. No planejamento inicial, uma dessas casas, inclusive, era utilizada para a escola dos filhos desses funcionários. Atualmente, as casas pertencem ainda a famílias e herdeiros daquele pessoal, mas sofreram as suas adaptações. Como vocês podem perceber, as portas e janelas já não são tão altas, o que acaba dificultando a questão da circulação de ar e refrigeração do imóvel, por isso alguns tiveram que se adaptar, colocando, então, ar-condicionado. Na época já existia uma arquitetura sustentável, o próprio palacete, se vocês observarem aqui, janelas e portas muito amplas ajudam a questão de preservar o ambiente com o ar renovado o tempo todo e a questão da iluminação também. Mas é um conhecimento que foi se perdendo ao longo do tempo e as pessoas foram se adaptando ao que achavam mais importante. Dentre os benefícios que receberam o bairro de Santa Cruz, o gerador de energia elétrica é um marco. O bairro de Santa Cruz foi o primeiro bairro rural a receber energia elétrica, graças ao matadouro industrial. Atualmente, esse gerador se encontra no quintal da Faetec, bem no Largo do Bodegão. O Largo do Bodegão, para quem não sabe, era o local de negociações de carne fresca. Desde o período jesuítico, Santa Cruz era um dos maiores provedores de alimentos da capital. Aqui plantavam de tudo. Com a chegada do matadouro industrial, começamos também a negociar com mais frequência o gado e os produtos derivados dele. Aqui são algumas fotos do que sobrou do matadouro. Essas são as ruínas do matadouro. Elas podem ser acessadas tanto pela Faetec quanto pela área externa. E aí nosso próximo ponto é o cais jesuítico
conhecido como Mole Imperial, todo feito em pedras. Ele também é um marco importante na história do Brasil. Foi aqui que Dona Leopoldina recebeu José Bonifácio, vindo do Porto de Santos, para começarem as tratativas da independência do Brasil. O nome mole é porque a estrutura não é feita de madeira. Se fosse madeira, poderia sim ser chamado de cais. Por isso, essa correção de cais jesuítico para mole imperial. Ponte dos Jesuítas é um outro marco importantíssimo. Ela remonta o tempo dos Arcos da Lapa. Só que os Arcos da Lapa é uma estrutura para o centro da cidade, uma área urbana. Um aqueduto que trazia água do Rio Carioca, ao lado do Corcovado, até o Largo da Carioca, e fornecia água para toda a cidade. Aqui, por se tratar de uma área agrícola, a função era outra. Na década de 40, Getúlio Vargas retirou a Ponte dos Jesuítas de cima do Rio Iguandu e alocou ao lado. Como vocês podem ver, esse caminho por onde passavam as águas não são tão simples. Eles possuem uma tecnologia holandesa. Na época, existiam comportas que se abriam e fechavam de acordo com a necessidade. Quando a maré estava muito cheia, as comportas fechavam e existiam 2 canais para onde as águas eram desviadas. Quando a maré estava muito baixa, as portas se abriam e então garantiam a irrigação da agricultura e a água do gado por todo o ano. Para terem uma ideia, nesse período, aqui, próximo ao Ponte dos Jesuítas, era cultivado arroz, o que necessita de muita água. O hangar do Zeppelin é um outro marco importante que já remonta anos 40. Esse é um cartão postal, que na época foi muito famoso, Graf Zeppelin, na orla de Botafogo, a caminho do aeroporto Bartolomeu Gusmão. Para quem não sabe, o aeroporto Bartolomeu Gusmão era o aeroporto de Santa Cruz, o primeiro aeroporto internacional da capital, que recebia, então, os dirigíveis. O hangar do Zeppelin foi construído para uma parceria, onde aqui estaria alocado o terminal das linhas aéreas Frankfurt-América Latina. Com uma parada no nordeste do Brasil, Santa Cruz era estação terminal. E, na época, foi construída também uma linha de trem luxuosíssima, que pegava esses passageiros chegando dos dirigíveis e levava até a capital, Rio de Janeiro. Com a Segunda Guerra, a parceria com a Alemanha foi desfeita, então o hangar passou a ser responsabilidade da aeronáutica. Outros foram os motivos também para o término das atividades do Zeppelin, incluindo os acidentes de Ensburg. Esse daqui é uma cena que mostra o quanto mobilizava a população local. Na época, a chegada do Zeppelin era um fenômeno. As mulheres iam em busca de saber quem eram os famosos que estavam chegando. E os homens em busca da oportunidade de ajudar na atracação do dirigível. As crianças subiam árvores, morros, para tentar, mesmo que de longe, observar como é que um dirigível entrava numa garagem. Como eu te disse, agora pertence à aeronáutica, foi utilizado para guardar os nossos caças, mas, em algumas ocasiões, eles abrem ao público, promovendo festas à comunidade. Dentro da aeronáutica, na base aérea de Santa Cruz, atual ala 12, existe também um monumento chamado Senta-Pua. Esse monumento foi construído por Oscar Niemeyer e é uma homenagem aos militares do primeiro grupamento de caça que foram para a Segunda Guerra Mundial. Além desse monumento, existe um outro monumento em Santa Cruz, em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. Os militares que foram à Segunda Guerra Mundial, quando regressaram, descobriram que os seus grupamentos agora estavam alocados no bairro de Santa Cruz. Ainda dentro da base aérea de Santa Cruz, existem os aviões de caça. Esse é um exemplar que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. E agora, o F-5, chegado ao Brasil em 1975. Um patrimônio que nós temos cultural é o CTG Desgarrados do Pago, Centro de Tradições Gaúchas, aqui conhecido como Sociedade Sul-Rio-Grandense. O CTG é bem antigo, e quando eles começaram a procurar um local onde pudessem construir a sua sede,
descobriram que em Santa Cruz ainda estariam na cidade do Rio de Janeiro, mas por ser uma área rural, ainda teriam muito espaço, campo verde e um lugar propício para as suas atividades. Mensalmente, o CTG organiza uma costelada e recebe mais de 300 pessoas. Quem quiser saber um pouquinho, procura por eles nas redes sociais. Agora nós vamos começar uma fase bônus. Ontem a gente teve um probleminha com a nossa gravação, que se perdeu, e a gravação está sendo refeita hoje. Eu acrescentei alguns bônus. O Solar dos Araújos foi questionado pela Keila. É o prédio que fica ao lado do shopping de Santa Cruz e é onde vai ser o nosso ponto de encontro para a caminhada no sábado. Araújo era um dos militares responsáveis pelo quartel do Exército em Santa Cruz. Ele tinha 2 filhas e, apesar da construção ser anterior a ele, o solar recebe o nome dele, que foi o mais importante e mais duradouro morador aqui. A Vila Celina é um exemplo de que imóveis antigos podem ser utilizados. Atualmente ali funciona uma clínica de hemodiálise e eles conseguiram preservar a estrutura original do edifício. Existem obeliscos em Santa Cruz? É uma curiosidade que eu sempre tive. Esses 2 monumentos, um se encontra ao lado da paróquia Nossa Senhora da Conceição, a matriz de Santa Cruz, e o outro próximo à Praça Dom Juan, que é em frente à antiga sede da Fazenda Real. Na verdade, eles não são obeliscos. Eles fazem parte do pórtico da Fazenda Real. Aqui, em frente ao quartel, nesse monumento, em frente ao quartel, está o monumento à Força Expedicionária que eu falei para vocês. E aí eu deixo a pergunta, mas por quê? Por que eu estou falando de patrimônios e legados do bairro de Santa Cruz? Quem conhece o bairro de Santa Cruz sabe um pouquinho do que eu estou falando. A nossa história não é passada à comunidade, nem mesmo ao Brasil, já que temos importância na história do Brasil, e aos poucos ela vai se perdendo. Esse é mais um exemplo de um prédio antigo. Ele funciona ainda, na parte de baixo é um restaurante, e apesar das pichações, tem sido mantido. Mas, ali perto, nós temos outros exemplos que não foram tão felizes assim. Essa é uma construção antiga, que atualmente não existe mais nada. E a Casa do Conde dos Arcos, que eu falei com vocês, foi comprada recentemente e agora já está assim. A parede lateral foi toda embolsada, perdendo o seu estilo rústico e original da época da Fazenda Real. Espero que tenham gostado da apresentação. Dando continuidade à Semana dos Museus, no sábado e no domingo, nós teremos caminhadas culturais, sendo no sábado, 9 horas da manhã, no Largo do Bodegão, um roteiro que fala sobre Santa Cruz, que alimenta toda a capital nacional. Às 14 horas, nosso passeio sai de frente ao Santa Cruz Shopping, no Solar dos Araújos. Vamos conhecer marcos, residências e referências mundiais. E no domingo, às 9 horas da manhã, encontro vocês em frente ao quartel do Exército, Batalhão de Engenharia Vila Gran Cabrita, com o roteiro Sede da Fazenda Real. Agradeço mais uma vez a todos a participação e a paciência por terem me ouvido. Espero que vocês consigam, junto conosco, descobrir Santa Cruz. Esse é um projeto chamado Descubra Santa Cruz RJ, em parceria com o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, que vai ser lançado oficialmente agora no dia 23, às 18 horas, em nossas redes sociais. Para mais informações, acompanhe a gente, @Descubra Santa Cruz RJ, para conhecer o projeto, e @NOP Santa Cruz, para conhecer o trabalho do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Até mais, espero revê-los em breve.